pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias do professor Mário Beni, nosso mestre na área de turismo, né? E hoje nós recebemos 6 doutoras. Doutora Eveline dos Santos Teixeira Batistella, jornalista, professora da Universidade do Estado do Mato Grosso, doutora e mestre em Estudos de Cultura Contemporânea, Comunicação e Mediações Culturais. Ela atua nas áreas de audiovisual, estudos animais e mídia, jornalismo científico e jornalismo ambiental. E temos também a doutora Joelma Monteiro de Carvalho, mestre em Letras e Artes, doutora em Turismo e Hotelaria. E ela é da Universidade do Estado do Amazonas. E temos a doutora Cíntia Menezes Melo, que dispensa nossos comentários em relação ao seu currículo, e ela é a causadora de termos montado esta live para tratar de um assunto que a priori assusta todo mundo, semiótica. Ela conseguiu fazer a semiótica para a comunicação do turismo, mostrar um olhar da semiótica no turismo. Vamos ver o que essas 3 personalidades, em conjunto com o professor Mário Beni, têm para nos falar e nos mostrar sobre semiótica em turismo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. E com relação ao pessoal que está chegando agora no nosso canal no YouTube, por favor, vamos colaborar aí, vamos nos inscrever no canal, vamos deixar comentário, vamos dar o nosso like para a gente dar um up no canal do professor Mário. Vamos lá, professor Mário, a palavra é sua. Obrigado. Eu quero cumprimentar inicialmente as debatedoras, as expositoras de hoje, começando pela Cíntia, Obrigada, que foi minha orientanda de mestrado. Participei da sua banca de doutorado, foi brilhante, um assunto não muito explorado hoje na universidade e que é vital pela sua característica interdisciplinar, transdisciplinar, que é a semiótica. A Joelma e a Eveline. Eu queria dizer que cada novo tempo traz suas próprias leis. Fala-se muito agora no novo normal. Não é a questão do novo normal e nem um novo tempo. Eu acho que nós estamos no limiar de uma nova era. Né? E aí é diferente de tempo. É um tempo que já não traz as características do tempo anterior. Né? Então, há uma primeira vez, e não será a última, destes ciclos que se sucedem, e as razões são sempre mais ou menos óbvias pelas suas características, né? Mas pelas suas contradições, ganância, desonestidades, né? Que são, de alguma forma, característica de mudanças radicais como nós estamos assistindo. O próprio turismo é um fenômeno inter e transdisciplinar, tá? E sua formação superior na gestão pública, além dessas características, temos que considerar ainda uma transversalidade. Turismo é um estudo transversal, principalmente quando se trata de políticas públicas, que depende de diferentes órgãos governamentais para que se possa ter um planejamento
regional, uma clusterização do próprio turismo, enfim. Então, nós temos que considerar essas questões. O turismo está sujeito a vetores de transformação de diferentes origens, importantes e recentes de desenvolvimento revelam tendências de consumo diferentes, inovadoras, conduzidas por novos padrões de valores de uma sociedade que vem enfrentando uma gigantesca retratilidade econômica, tá? Em consequência de uma retração global em razão do advento pandêmico da Covid. Eu chamo de Covid-N+1, porque você nunca sabe se ela começou como 19, hoje é melhor falar N+1, porque ela muda constantemente. E que é sem precedente em número de óbitos em todos os países. Então, o perfil de gerenciamento da crise e sua evolução, já entrando no período de vacinação avançada em alguns países, e atrasados em outros, como o nosso, nos leva aí a um cenário preocupante. Portanto, essa nova era, que eu insisto em dizer, traz impactos ambientais, sociais, econômicos, e a live de hoje talvez possa nos dar um panorama holístico de tudo isso que está acontecendo, para que se retome um processo de normalidade, com novos hábitos, novas ofertas e, consequentemente, novas demandas. Portanto, eu gostaria de dar a palavra. É você, Cíntia? Você combinou com Cíntia? Cíntia, então, inicia com as suas considerações e daí para frente vamos debater esse assunto, eu diria, palpitante ou mais que isso, que é um dos mais transversais e dos mais importantes para descrever todas as sensações que nós experimentamos no imaginário do turismo, e a Cíntia, muito melhor do que eu, vai nos dar essas impressões e vai nos mostrar esse conteúdo tão rico. Cíntia. Bom, primeiro, muito obrigada, mestre, né, por ter nos aceito aqui para esse debate. Você é uma mente muito aberta, muito especial, né? Então, assim, é muito prazeroso poder estar aqui e compartilhar com você certas reflexões que eu acredito que quem está nos assistindo também irão refletir a respeito. Na verdade, eu concordo com você que esse novo normal é um clichêzão, né? É um discurso até com um apelo um pouco de não vamos nos desesperar, né? Ele tem esse apelo, não se desespere, tudo vai mudar. Mas eu também acho que nós estamos aí num novo limiar, que tudo está caminhando de uma forma até acelerada demais, e é aí que a semiótica do turismo, na verdade, ela vem para trazer aí uma nova possibilidade para os estudos científicos e mercadológicos de como nós podemos estar interpretando o passado, né, comunicacional do turismo,
o presente e o que a gente pode projetar aí, né, de uma comunicação turística mais responsável, mais sustentável, mais ética, por meio da linguagem turística, que nada mais é do que a semiótica do turismo. Na verdade, mestre, esse meu trabalho começou lá atrás com você no mestrado, né? Quando eu me interessei já em falar sobre as questões midiáticas do jornalismo em turismo, né? Nós tratamos aí no viés das relações públicas. E aí, quando eu fui para o doutorado, eu fui aprendendo outras coisas em termos de comunicação e trouxe para o campo do turismo, entre elas as questões do imaginário e da própria semiótica, tá? Então, assim, o que hoje a gente tem, né, como semiótica do turismo são aplicações da semiótica com diversas linhas no turismo. Mas a minha proposta e a proposta do grupo que eu lidero é que nós devemos utilizar, né, aí o corpus próprio, porque assim o fenômeno é muito rico. Então, se a gente tem aí a semiótica da paixão, a semiótica da arquitetura, enfim, várias especializações, por que não ter aí o da semiótica do turismo? Então, na verdade, essa ideia, essa concepção começou lá atrás, né, no meu mestrado, veio pelo meu doutorado, entendeu? Onde muita coisa do que eu digo hoje está lá na minha tese, né? Passou pelo pós-doutorado com o professor Gândara, na Universidade Federal do Paraná, e com meu querido supervisor aqui na IAT, o Alexandre Panosso. E foi aí que, né, surgiu a ideia de trazer isso tudo corporificado, ganhando corpo mesmo, no livro Semiótica do Turismo. Tá? Ele foi lançado em 2019, você é um dos homenageados, você sabe, você merece muito mais do que isso, né? Porque você não pode ter escrito uma frase formal, mas as tuas ideias também estão aí através de mim, tá, mestre? Sim. Então, eu estou fazendo toda essa introdução para que as pessoas que não conhecem a história, né, essa narrativa minha, consigam contextualizar aí melhor. E aí, assim, no final do ano, eu lancei essa proposta de um grupo de estudos em semiótica do turismo, né? E convidei algumas pessoas que eu sabia que já estavam utilizando, né? Então, hoje nós somos em 10 pesquisadores, entre doutores e mestres e doutorandos, né? Que estão juntos, tá? Para poder aí estar desenvolvendo, aplicando de uma maneira de mais fácil compreensão, né? Porque a semiótica tem essa coisa, né? É difícil, etc. e tal. Para que o campo do turismo nas pesquisas e mesmo o mercado possa se utilizar dela para poder prospectar esse futuro, essa nova era que a gente tem já aí, né? Já está aí, está na vista. E assim, né, representando o grupo, né, eu tomei a liberdade de conversar com você, falei, professor, vamos trazer aí dois membros, né, aí da semiótica do turismo, do grupo, que já utilizaram, né, em suas teses de doutorado recentemente aí a proposta metodológica teórica minha, né, para que elas possam aí estar falando um pouco da importância da semiótica do turismo para a interpretação, né, desse contexto do fenômeno, né, que vem desde trás até o que a gente está tentando projetar para frente. E, assim,
como conversamos um pouquinho antes de entrar no ar, a transdisciplinaridade que tem que ser aceita, né? Eu acho que todo pesquisador, seja do campo, ou seja aí do mercado, tem que ter a humildade de, pelo menos, reconhecer, né, que sós, né, numa coisa planar, a gente não vai mais caminhar para frente, né? Então, assim, eu vou deixar um espaço maior para que as meninas falem sobre as pesquisas, o que elas acham que são importantes, como elas chegaram nisso, enfim, e como, né, outros pesquisadores, né, e o pessoal do mercado podem aí estar acessando da mesma forma. Tá bom, mestre? Tudo bem. Vamos lá. Então, Começamos com... Vai, você... Vamos começar em ordem alfabética, né? Vai. Então, Eveline, obrigada, tá? Por estar aqui também. Vai se acostumando que aqui nós somos 2 arianos, eu e o mestre, né? E aí a gente chama mesmo as pessoas, né, mestre? Que a gente acha que vale a pena, né? Entendeu? Eu quero que você conte, assim, se possível, um pouquinho do seu interesse pela semiótica, enfim, a semiótica do turismo, como tudo aconteceu. E aí depois a gente vai para a Joelma e aí a gente vai trocando as ideias, tá? Fazendo perguntas. Ai, primeiro, muito obrigada, né? É uma honra estar aqui. Obrigada, professor Mário, pelo convite, né? A professora Cíntia também. Eu estou até um pouco nervosa, gente, então se eu der uma gaguejada aí, vocês já sabem, né, que eu estou no meio de gigantes, 3 gigantes, e eu com vocês aqui, eu estou, né, tremendo na base. E eu estou muito feliz, né, de poder falar um pouquinho mais. Eu sempre digo que a semiótica é a ciência da vida. Eu acredito, né, que a semiótica é a primeira coisa que a gente faz no momento que a gente está já lá na barriga da nossa mãe, e a gente vai navegando, né, nesse universo simbólico e fazendo semiose aí até o nosso último suspiro, né? Ela nos ajuda, inclusive, a enfrentar desafios, né, grandes, como esse desafio da pandemia. Ela nos ajuda a viver em sociedade, né? Então, é uma coisa que eu amo, semiótica. E aí eu sou professora, né, de jornalismo, então eu dou aula de semiótica já há alguns anos, e eu sempre estudei a questão das relações entre os animais humanos e não humanos, desde lá do meu mestrado, trabalhando muito com jornalismo ambiental na época da especialização. E aí, quando eu cheguei no doutorado, eu me propus... Oi, Cíntia. Só um minutinho, gente. Eu quero que ela mostre o livro dela que trata de animais. Tem a ver com comunicação. É uma preciosidade. É porque ela é modesta, sabe, seu Mário? E aí ela está nervosa com você, na verdade, entendeu? Mostre aí seu livro. O livro está aqui, ó, é o Animais e Fronteiras, né? Que foi a minha pesquisa de mestrado, que foi um estudo das relações entre animais e humanos no ambiente urbano, né? Na capital de Mato Grosso, que é Cuiabá. E aí, quando eu fui para o doutorado, eu quis levar esse tema de pesquisa para o turismo. E, claro, a gente está em Cuiabá, a 100 e pouquinhos quilômetros do Pantanal, que é a maior planície alagável, né, do planeta. É um ambiente fantástico para o turismo, porque tem uma disposição espacial que permite ver animais, né, muito de perto, muito facilmente, e animais, né, que são considerados troféus para os turistas, né, como diz a semiótica do turismo, né, como a onça-pintada, o tuiuiu. Então, eu quis levar para esse ambiente, como os turistas se relacionavam com os animais. E aí, uma coisa que eu percebi muito rapidamente é que essa relação começava no plano das ideias, no imaginário, lá nos documentários de vida natural, né, como o Globo Repórter, os documentários do National Geographic. E aí eu fiz um caminho na minha tese, indo desde o Pantanal nos documentários, passando pela publicidade dos hotéis
e chegando na etnografia dos turistas. E aí, né, nessa jornada, eu queria muito usar a semiótica. E eu comecei a tatear vários caminhos, né, principalmente para estudar a publicidade dos hotéis, porque a semiótica nos ajuda muito a entender, né, tanto a fazer boa publicidade, quanto a interpretar a publicidade. E aí eu descobri a professora Cíntia, né, também está aqui o livro, e eu vi ali um caminho teórico, né, que seria ideal para eu trabalhar com isso. E, além de tudo, né, me trouxe um outro corpo, né, de teoria que ela me passou, porque, afinal de contas, né, eu sou do jornalismo, da comunicação, então, muitas coisas do turismo eu fui pegando, né, justamente por ser um trabalho interdisciplinar. E aí eu usei a semiótica do turismo, principalmente analisando a publicidade, e entrei no grupo, né, e hoje a gente está aí trabalhando, nós três, e mais vários colegas aí toda semana, justamente para fortalecer isso, e eu acho, assim, também para a gente conseguir acabar com esse preconceito da semiótica, professor, sabe? Porque as pessoas têm medo, quando, na verdade, a gente está aí, né, no universo semiótico o tempo todo, até os nossos comportamentos, né, a maneira, até como a gente, como turista, viaja, tem muito a ver com semiótica, né? O turista, eu identifiquei lá que ele vive a viagem antes no documentário, ele vê o documentário, ele imagina tudo que está ali na tela da TV, e quando ele chega no hotel, quando ele chega no passeio, ele quer repetir aquilo, né? E aí é uma teoria que eu acho que nos ajuda muito, é uma ferramenta de trabalho, tanto para quem é pesquisador, quanto para quem está trabalhando no turismo mesmo, né? Vendendo destinos, ou de hotéis, ou da publicidade. Acho que é isso aí. Não sei se eu falei muito. Mestre. Ótimo. Vamos lá. Agora vamos com a Joelma. Ela vai falar um pouquinho de como a semiótica do turismo entrou nas pesquisas dela. Ela é doutora pela Univale, tá, pessoal? Isso. E ela vai falar, deixa ela falar, vamos deixar ela falar. Então, minha gente, boa noite. Mais uma vez, que nem a Eveline, eu quero agradecer imensamente o convite aqui do doutor Mário Beni, da doutora Cíntia, nossa grande idealizadora do grupo GEST, né, do grupo de semiótica, estudo semiótico no turismo, que já sou fã de muito tempo, assim que eu conheci a obra tanto do professor Mário Beni como da professora Cíntia, a gente vem se apaixonando e se encantando, né, por tudo que eles escrevem sobre o turismo. Então, eu venho da área de letras, né, e quando eu entrei no turismo, na área do turismo hotelaria, no programa de doutorado, eu trouxe a semiótica para o turismo na minha abordagem metodológica, né? Eu já escrevia, sempre estudei povos indígenas, né, na Amazônia e na Noruega, um outro povo, um Poami. E na Amazônia, eu me dediquei aos estudos desde 98, com o povo aqui em Manaus, né, que trabalha com o ritual da tucandeira. Então, eu escrevi, até tem um livro, né, que eu escrevi sobre o ritual da tucandeira, das terras indígenas às áreas urbanas em Manaus. Bem, no doutorado, eu foquei nas terras urbanas, né, aqui na capital de Manaus. Por quê? Por questões de limitações. Nas terras indígenas você tem toda uma questão da FUNAI, de liberação, né? Aqui em Manaus, eu percebi que vários turistas visitavam algumas aldeias, algumas comunidades, com a intenção de participar e fazer algumas imersões da cultura dos povos indígenas aqui em Manaus. Daí eu perceber que vários elementos, vários signos atraíam esse turista, como os grafismos, né? Vários tipos de pinturas, os rituais, os seus elementos dos seus artesanatos, e isso me chamava a atenção porque cada elemento desse trazia um significado, trazia uma representação imaginária, tanto para o turista, como também para o próprio indígena.
tem um significado muito forte para ele. Daí, o que foi que eu fiz? Precisava buscar além do que isso. Porque a Univale sempre pensa, diz assim para nós, lá no doutorado, vamos pensar para o mundo, né? Pensar no planeta, como é que se dá esse fenômeno. E daí eu já tinha uns estudos com o povo Sami, junto com a Unicamp, né? Tem um grupo, eu faço parte da Unicamp, que estudou esse povo, né? E aí eu comecei a me aprofundar nesse povo da Noruega, que é o povo Sami. E na Noruega eu percebi que esses mesmos elementos, apesar de geograficamente estar bem distantes, né? Mas eles traziam essa representação da semiótica, dos signos indígenas dentro do turismo. E muitos povos indígenas Sami começaram a fazer o investimento de ter o seu próprio investimento na sua própria cultura, né? Então, daí eu comecei a estudar, aproximar o povo de Manaus, que é o povo Satere Maué, e o povo Sami, lá da Noruega. Polos totalmente diferentes, né? Realidade totalmente diferente, mas que se aproximavam por essa visão semiótica. Então, já tinha meu campo de estudo. E aí, convencer, né, as pessoas do programa de que a semiótica do turismo ela é aplicável, porque, como a Eveline falou, o turista, quando ele vem, né, quando ele vai fazer, ele fez pesquisas, já assistiu documentário, ele já visualizou algumas plataformas. E aí eu trago, né, esse estudo para a área da semiótica e convencendo. Mas ainda faltava, eu tinha teóricos, né, internacional, mas não tinha teórico nacional, né? Então, nas buscas, né, das pesquisas que você faz lá, nas buscas do Tesauro, tinha um arcabouço e faltava o nacional. E aí eu me deparei, né, com os estudos da Cíntia Mello, né, e outros artigos que ele escreveu com o professor Panosso Neto. E aí, assim, me traz, né, em 2019, eu acho que eu fui até a segunda pessoa a comprar o livro. Quando ela lançou o livro, eu comprei o livro, né, a Semiótica Aplicada ao Turismo, né, Semiótica do Turismo Aplicada, que é esse livro aqui maravilhoso, né, onde ela traz, né, didaticamente e bem dividido o livro, como é que eu analiso um material, uma cultura imaterial e uma cultura material. Como é que eu analiso? Qual é meu olhar? Qual é que eu tenho meu olhar da fotografia? O que o turista, quando ele tira essa fotografia, qual é a imagem que ele tem? O que ele sente? Quais são as sensações que ele vive? Então, ela traz didaticamente como que eu vou analisar a semiótica dentro do turismo. E aí ela fala também de cultura, né, do exotismo. E aí eu estava trabalhando também com a cultura, né, cultura de povos, com exotismo. Tu imaginas o turista colocar a mão em uma luva carregada com mais de 100 formigas tucandeira? Né? Isso é exotismo. Por quê? Qual a intenção dele? Né? Luva, e aí a luva Cíntia que você trouxe. Me leva a luva que eu trouxe aqui. Então, essa luva ela foi do campo etnográfico, né, que eu fui na comunidade. Não dá para tirar para a gente ver melhor? Dá sim. Então, no campo etnográfico, eu fui no campo da pesquisa, né, e trouxe, né, assim que terminava, o Tuxaua, né, me dava de presente a luva carregada com as formigas e tudo, né? Então, tá aqui a luva, tá? Então, nessa luva, em palha, né, imagina o turista, gente, meter a mão numa luva dessa com 100 formigas, né?
É o que a Cíntia fala do exotismo lá no trabalho dela, né? E aí eu me perguntava, eu fui várias vezes, né, com turista, fui inclusive uma vez, eu fui disfarçada, né, como figurante para ver como que esse turista se apropriava dessa cultura imaterial, do saber fazer, né? Então eu vi ali um grande potencial para o indígena, para investir no turismo, né? Lógico, como eu trago na tese, com a preocupação de quê? De ser responsável, sustentável, né? Não se quer dizer que está vendendo a cultura de um povo, muito pelo contrário, nós estamos fazendo o que se quer, uma inclusão, e que eles possam ser, sim, os seus próprios protagonistas de organizar o seu turismo na sua própria comunidade. E aí eu dialoguei com a Noruega, porque a Noruega ela já tem lá com o povo Sami, eles têm sua própria legislação, eles têm um diálogo com o governo, né? E aí, quando eu cheguei na Noruega, a primeira coisa que me perguntaram na Universidade de Tromsø, primeira coisa que perguntaram, e as queimadas na Amazônia? Como é que fica? Né? Então, eu tive que responder de uma forma que pudesse, sim, falar a verdade do que estávamos vivenciando e quais eram os riscos que estávamos correndo aqui nesse momento. Porque os indígenas, eles trazem da floresta a matéria-prima para sobreviver do artesanato e de seus rituais na cidade, no caso em Manaus, né? Então, os indígenas migraram da FUNAI para a capital de Manaus, para a urbana ou na área metropolitana de Manaus, eles sobrevivem, muitas vezes, fazendo artesanato, né, e associações e para vender para esse turista. Então, nós conseguimos fazer um roteiro etnoturístico, porque eles não tinham, né? Nós conseguimos elaborar material em que, quando o turista estiver chegando a Manaus, ele saber onde encontrar essa comunidade, o que ele vai precisar, quais são o que ele vai assistir, o desejo que ele pretende, porque ele já vem com essa leitura antes, como a Eferine colocou. Ele já vem com essa leitura, como eu fui com a leitura a pesquisar o povo Sami. Ver uma leitura do povo, né? Eu já sabia como é que se dava essa relação do governo com os próprios indígenas. E eu senti essa necessidade para estabelecer a Brasil, sobretudo no Amazonas. Então, esse diálogo foi traçado, porque foi percebido que, hoje eu percebi aqui em Manaus, que há vários turistas que eles querem fazer a imersão com os indígenas na pescaria, em rituais, acessar seus artesanatos, adquirir seus turismos, em roupas, na pele, eles se pintam, né? Então, eles querem essa experiência do ineditismo dentro de uma comunidade indígena, né? Então, até bem recente, agora a época da pandemia, né, tivemos um caso muito atípico, que um navio luxuoso esteve aqui na Amazônia, né, passou até no Fantástico. Qual era o objetivo dele? Era fazer imersão na cultura indígena, né? E devido, né, ao problema dos decretos, foi suspenso, né, devido à pandemia. Até mesmo o nosso trabalho que temos desenvolvendo, estamos fazendo diferenciado, né, só por meio de WhatsApp, pela internet, né, pelo Meeting. E aí esses turistas foram, né, eles tentaram até a comunidade, na verdade, chegam unidos. Então, o que eu vejo com isso? Por um lado, né, a grande ameaça, né, desses povos serem contaminados e serem atingidos pela doença, né? E, por outro lado, o grande prejuízo que os indígenas estão tendo por conta, né,
da pandemia, né? Não só ele, mas todo mundo está tendo perdas, né? Perdas de qualquer forma, sendo da saúde, né? Morte. E isso daí leva a uma preocupação. Então, na minha tela, eu aceno ainda para salvaguardar esse patrimônio, né? Que possamos ter, no futuro, garantia para que esses povos possam sobreviver, mesmo que sendo em áreas urbanas, no caso, em Manaus, né? Então, com isso, se percebe que os indígenas, nós temos que parar de olhar para os indígenas com aquele olhar, né, de coitadinho, né, para aquele olhar divinizador, que não valorizava a cultura, né, que colocava sempre o indígena como aquele que não poderia ser inserido no mercado. Então, uma vez eles vindo para a área urbana e periurbana de Manaus, eles sentem a necessidade de tudo: saúde, educação, condições de vida, né? Então, é desse diálogo entre Noruega e Brasil que trouxemos esse estudo da tese, né? E aplicamos a semiótica e desses discursos, dos signos da luva, dos seus adereços, das pinturas, dos grafismos. Aí entra a semiótica. E essa intenção, né, que o turista tem, né, porque ela motiva sentimentos, ela ativa as emoções, né, e daí acaba tendo uma relação de afetividade, porque depois disso tem turista que retorna, e-mail, às vezes turista que manda ajudar, né? Então, eles tecem uma relação até de afetividade com algumas comunidades indígenas. E daí, por fim, o meu trabalho, né, o primeiro trabalho que eu fiz no mestrado, a gente conseguiu também fazer um livro, né, ele já saiu o e-book, e agora está saindo o impresso. Esse material, eles serão doados às comunidades indígenas que participaram do projeto, né, que participaram da tese, como retorno social para essas comunidades. Tá? Daí eles vão fazer o que bem entender, vão vender, vão doar, e aí tem um patrimônio, né, registrado, guardado para eles, para que a cultura permaneça viva, né, com responsabilidade. Então, é mais ou menos esse panorama, né, bem breve também, não sei como a Eveline aí, né, colocou. A gente fala muito, acaba, né, extrapolando o horário, mas é dessa forma que nós temos esse olhar ótico a partir de uma cultura material e imaterial. Pensando sempre no que a Cíntia nos coloca, né? A Cíntia foi uma grande motivadora ali do livro, né? de convencer, de mostrar que bem moderno, né? O livro da Cíntia saiu agora, em 2019, é um livro contemporâneo, inovador, né? Que traz uma metodologia que você pode aplicar, como eu apliquei, tá? Na tese. É isso, professor? Perfeito. Vamos lá agora. Eu quero fazer uma provocação à minha querida Cíntia. Não, para elas, mestre. Não, pode fazer. Pode? Então vai. Pode. Cíntia, se eu te disser 3 frases. Ixi. 3 frases. Frua o espaço e o imaginário. Transcenda a imaginação. Perceba o lugar com todos os seus sentidos. Traduza isso pela semiótica. Isso é pura semiótica do turismo, né? É o que é o fenômeno, né? É isso que a gente espera que ele seja um dia, essa fruição, né? Esse imaginário que a gente consegue transgredir de responsabilidade, de ética, de cultura, né? De valorização das raças, né? E que esse estranho, esse signo do exotismo,
ele permaneça com a liberdade dele em si próprio, que é ser exótico, né? O exótico não é só aquele que é o diferente, é aquele que está, assim, distante da nossa realidade, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue, ao menos, chegar perto, né? Ao menos tocar por meio dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Mas uma frase, mas eu não consigo. Aliás, depois eu quero essa frase, hein? Está anotada, né? Eu quero essa frase. Bom, agora vamos para a Eveline. É a mesma... aguarde. Vou falar 3 frases. E eu gostaria que você também, pela ótica, como fez a Cíntia, pela ótica da semiótica, traduzisse. É pelo imaginário que se chega à essência da evocação. Transferimos ao espaço o encargo das respostas. Transposições falíveis que pressentimos na qualidade exposta na fantasia. Você trabalhou com animais, trabalhou com pessoas. Eu sinto assim, né? Essa frase ela traz para a gente muito da experiência do turismo, de como a pessoa vive aquela emoção, né? Já no nível simbólico. E aí a gente percebe que em tudo no turismo essa construção é simbólica para permitir justamente esse voo no imaginário, essa transcendência, né, de sair do material. A pessoa ela não está aquilo ali, né, a onça pintada de fibra no jardim, a comidinha para o pássaro, né, que vai ficar perto ali da área de café da manhã. Lá no Pantanal, a gente tem uma proximidade muito grande mesmo dos animais. Então, por exemplo, né, naquele hotel em que o casal de lobetes tem abrigo lá embaixo do Caramanchão, onde as pessoas tomam café à tarde, né? Isso, né, esses animais são signos de coisas muito maiores, que é o quê? A reconexão do homem com a natureza. Então, as pessoas que estão lá no turismo do Pantanal, os signos que elas buscam é de uma coisa perdida que é muito rica para nós e da qual nós precisamos muito, nós perdemos, que é a conexão, né, com o que a gente chama de natureza, né? E as pessoas que buscam no Pantanal, elas vão buscar esse voo, sabe? Elas acreditam, inclusive, que o Pantanal é um lugar que é só mato, que é o paraíso perdido. Elas se assustam quando elas veem, por exemplo, que tem gente morando no Pantanal. Elas levam, sabe, um susto. Meu Deus, tem família aqui? Como que essa gente vive? De tão desconectado que a gente está. Então, eu sinto, né, que pela semiótica do turismo que a gente vê isso, né? Como os signos se organizam, como a gente constrói um discurso ao longo dessa experiência toda, que começa lá na compra do pacote, na hora que eu pego um folder, sabe? E eu vejo aquela foto do animal que eu sempre sonhei em encontrar, e ela vai até o momento que a pessoa volta para casa levando a sua foto, porque ali ela também, né, é um semioticista. Quando ela tenta tirar uma selfie com o tuiuiu, quando ela tira uma foto com a mão estendida, né, para uma ave. Então, eu acho que é isso, assim, essa é a minha tradução. E eu achei a frase fantástica, muito, muito incrível. Eu quero essa frase depois também. Tá bom, eu passo para toda. Agora para a Joelma. A percepção nos conduz a um número fantástico de interconexões no lugar visitado. Consulte sempre sua memória consciente e intuitiva. No lugar, procure sua interdimensionalidade.
Aí, Tá, ok. Traduzindo a sua frase, né, eu penso que você tocou num ponto muito interessante, a memória, né? Tudo vem da memória, de viver, de trazer esse passado que transcende, né, que o turista quer se apropriar, né, de fatos históricos, fatos heróicos, que muitas vezes ficam adormecidos ali. E tem uma relação na semiótica, porque ele traduz sentimento, traduz sentidos, tá? Então, quando você vê aqui, por exemplo, nós pegamos um estudo a partir de uma narrativa do Guaraná. O Guaraná, ele não vou dizer que é uma lenda, porque ele não é uma lenda. O Guaraná é o que move o povo Sateremaué. É de onde nasce o mito que se inicia toda a ancestralidade indígena, Sateremaué. Essa ancestralidade, quando o turista se depara, né, com esse produto que hoje é vendável para a Europa, ele tem não somente o produto, mas ele tem a memória, ele tem um registro, ele tem uma narrativa por detrás disso, que é a semiótica explicando o produto, não somente o produto em si, a marca vendável, mas se empregado aquele sentimento, né, dessa ancestralidade que move aí. Tá? Então, penso que é nessa relação que você está me instigando, né? Então, essa relação homem, natureza, informação, elas vão estar aí ligadas, né, por um sentimento, por uma percepção, né, aguçando aí esse pensamento desse turista. Muito bom, gostei muito. Cíntia. Oi, mestre. Mais uma. Então vai, vamos lá. Procure sempre sua multivisão, reversiva e progressiva. Procure sempre no lugar a sua cultura unifluente. O patrimônio cultural é sempre unifluente e eloquente. Relembranças que se deslocam no tempo e no espaço. Isso é vida, né, professor? É vida. Isso é vida. É o que eu posso dizer. E a semiótica do turismo é vida. Então, a busca, na verdade, é uma busca do equilíbrio que você está falando. Quer dizer, a gente tem que estar no aqui e agora, né, semioticamente falando, e conseguir unir, né, toda essa cultura, né, essa culturalização, inclusive, das viagens, né, com o objetivo que vai refletir lá no futuro. Quando eu falo no livro sobre o exotismo, eu quero dizer justamente parte disso, né? Porque o exotismo não pode ser entendido como algo que só está ligado aí a uma coisa esquisita. Ele é muito mais do que isso. Ele é cultura, ele é natureza, ele é beleza, ele é meio ambiente, né? O exotismo é uma grande tradução aí da teoria semiótica, tá? E assim, mestre, sem semiótica do turismo, sem cultura, sem natureza, né, não existe a atividade, tá? E, por fim, o que eu queria dizer é que, assim, ou melhor, eu quero destacar que quando nós estamos lá no papel do turista, a gente nunca está, na verdade, no local turístico, né? A gente sempre está lá no de casa também. E é esse estar no de casa que nos dá a base, né, para sermos educados enquanto turistas. Por isso que a semiótica do turismo
deve ser estudada, ampliada e aplicada, porque a gente realmente, daqui para frente, tem que aprender a interpretar o fenômeno com outro olhar, né? Trazer todos os outros conhecimentos aí transdisciplinares e caminharmos juntos. Bom, eu acho que eu ultrapassei aí a resposta, né? Mas... É isso aí. Né? Agora vocês retomam. Eu gostaria, Cíntia, que você perguntasse a Eveline e a Joelma para estabelecer o debate. Gislene, tem alguma pergunta do auditório? Tem. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui. Como sempre, eu entro para fazer aquelas perguntas assim que todo mundo está doido para fazer, mas não tem coragem de fazer porque acha que é uma pergunta muito boba, tá? O professor fez uns questionamentos aí para vocês, assim, que, né, quem ouviu e não tem conhecimento de causa, digamos assim, seja um leigo no assunto semiótica, vai dizer, caçamba, o professor foi buscar essas coisas aonde? E aonde ele quer chegar? A pergunta que eu vou fazer, você meio que respondeu agora no final da sua fala, Cíntia. Todo mundo está falando da semiótica, mas tem gente que está querendo saber o conceito, o que é semiótica? Como é que eu traduzo de uma maneira simples? Tá, a semiótica do turismo está ligado, você pode aplicar com tribos indígenas, com animais, mas o que é semiótica? Como é que eu trago esse conceito e vou trabalhar no turismo? Porque lá quando a gente começou a live, eu falei, você falou, Cíntia, que a semiótica é algo assustador, que as pessoas desconhecem. Então, vamos lá no basicão. Cíntia, o que é semiótica? O conceito puro da semiótica. Então, a semiótica, ela estuda as linguagens. A semiótica. Então, pode ser a linguagem verbal, a linguagem oral, a gestual, enfim, a linguagem. Já lá, muito atrás, lá na Grécia Antiga, né, um determinado médico, que eu esqueci o nome dele, desenvolveu aí, que a gente sabe aí, as primeiras interpretações semióticas na medicina. Então, o que o médico hoje, trazendo para hoje, o que o médico faz? Ele te pede vários exames, né, te examina, te escuta, faz perguntas, né, e aí ele interpreta todas essas informações, né, que vai desde o teu comportamento também até as análises clínicas, e ele te dá um diagnóstico. Ele diz, isso, você tem que fazer isso, e para melhorar isso, ou então você não tem nada. Isso é semiótica, tanto que na área da medicina, né, na universidade, tem uma cadeira que é semiologia, tá? Que os médicos, na verdade, fazem, é uma cadeira aí obrigatória. Mas voltando para a semiótica do turismo. A semiótica do turismo é uma semiótica especializada, tá? Que estuda a linguagem do turismo, seja no campo da natureza, seja no campo da cultura, seja no campo da arquitetura, da publicidade e da comunicação turística como um todo. Qual é a proposta minha, vamos assim dizer? Hoje eu vou dizer nossa, porque hoje, né, nós temos um grupo. Na verdade, nós trazemos aí das 3 principais linhas, tá? Aquilo que cada linha tem de importante, cruzamos, tá? Com um arcabouço próprio semiótico do turismo, mais autores, tá? Que a gente tem aí do turismo.
E aí nós temos, né, a semiótica do turismo, e é nisso que ela é diferenciada. Ela não é uma linha semiótica aplicada ao turismo, como a linha de Peirce. Nós temos, sim, algumas abordagens da linha de Peirce, temos a linha francesa, né, a linha cultural, e assim por diante. Então, a semiótica, ela trabalha com a interpretação, vamos assim dizer, para facilitar, do que é a vida, do que é o fenômeno do turismo. Né? Por isso que é um novo olhar. Tá? É um desafio, é um grande desafio. Tanto que hoje eu sou uma pesquisadora independente. O nosso grupo é independente. Nós estamos, na verdade, pesquisando e estudando, porque nós acreditamos nessa verdade semiótica, né? E não sei se eu esclareci ou ainda ficou muito rebuscado. Não, eu acho que agora você trouxe para uma linguagem mais acessível, que afinal de contas a live está sendo, o assunto está sendo debatido entre 4 doutores. Sim, né? sim. Para os doutores falarem sobre o assunto, é relativamente fácil. Por isso que eu falei, eu faço aquela pergunta que todo mundo está querendo fazer, mas não tem coragem de fazer, porque pode parecer uma coisa boba. Não é um embasamento. Se eu não sei o conceito que você acabou de dar, Cíntia, eu não vou entender a razão das perguntas do professor Mário. Exatamente, é mesmo. Mas, assim, uma outra coisa que eu quero colocar é que esse corpus próprio teórico, esse método, ele tem que ter aplicabilidade. Não dá mais para a gente ter aí, no caso da semiótica aplicada ao turismo, algo muito fechado, tá? Tem que ser algo que todos os níveis possam compreender. Então, se tiver um aluno da graduação, ele vai entender o que é semiótica e vai interpretar com esses recursos. E aí a gente vai adequando conforme o nível de estudo, tá? Como o pessoal do mercado também. Porque, assim, por que eles têm que aprender semiótica do turismo? Justamente para poderem aí estar divulgando de uma maneira mais responsável. Não é isso que a gente quer, um restart do turismo? Então, é assim que a semiótica do turismo tem que ser utilizada, tá? É porque essa é uma cadeira que a gente não tem na faculdade de turismo, né? Não. Seria algo, né? Eu tenho assim, bastante esperança que um dia tenha, entendeu? Não necessariamente comigo. O professor Mário diz que, diante da situação em que a gente se encontra, esse cenário pandêmico, as faculdades e universidades que oferecem o curso de turismo precisam reestruturar seus currículos e trazerem para atualizarem, reestruturarem, realmente colocar matérias, vamos dizer assim, né, objetos de estudo ali que sejam importantes e que estejam de acordo com a realidade atual que a gente vive. E que tudo leva a crer que nós não voltaremos mais a ter aquela vida que nós tínhamos antes da pandemia. O professor bem fala, é o início de uma nova era. E isso significa quebra de muita coisa, mudança de muita coisa. Mudança do jeito de nós lidarmos com nós mesmos, porque essa pandemia, o fato de estarmos fechados em nossas casas já é um desafio para nós, que dirá ir para o mercado de trabalho que vem totalmente diferente. Eu queria acrescentar, nós estamos falando da semiótica do turismo, mas como é que a gente chega na semiótica do turismo? A gente
pode partir do viajante. Quem é essa figura do viajante? Né? Ela é uma figura sempre notável, cuja primeira virtude do viajante é a pequena voz e o grande olhar. Não é? O viajante é essa figura cuja segunda virtude, eu diria que ela é a discreta elegância com que traz o interesse e leva as memórias. As memórias. É o grande prêmio das viagens. O viajante é uma figura cujas virtudes ocasionalmente culminam no desejo de compartilhar. Mas compartilhar o quê? Compartilhar a experiência tão intransmissível quanto seus elementos mais primários, o gosto, o sabor, o aroma, a sensação da cor. As respostas são muitas. Elas são diversas quanto à própria possibilidade da vivência da própria experiência. Então, compartilhar por via objetiva o que viu, o que notou, o que sentiu. Por via subjetiva, o que sentiu. Compartilhar as peripécias da memória, que com seus filtros ocultos acaba ludibriando todo o objetivismo e todo o subjetivismo, tornando o mundo inteiro nada coisa e tudo sensação. Eu sinto, de uma certa forma, que esta poderia ser um grande início para se definir ou se conceituar melhor a questão da semiótica, essa linguagem. O que eu acabei de dizer é a linguagem do sentimento do viajante. Né? Tentei descrever o que ele pode efetivamente sentir. Cíntia, agora, pode falar. Não, muito lógico o que você falou, muito lógico, muito, muito bonito, inclusive. Nossa, estou emocionada, mestre. Adorei. Não tem o que falar. O que eu vou falar, gente? Perto das coisas que ele falou. Oxi, né? Tem que falar, não. Agora, uma coisa nós queremos, viu, Gi? Nós queremos todo esse texto, ou publicado lá no Facebook, ou você passa para eu publicar, tá? Tá bom? Na verdade, assim, quando eu fui para o doutorado, eu tinha uma leve noção do que era semiótica. Né? Eu confesso que eu caí de paraquedas. Mas, assim, eu caí de paraquedas, mas eu não me estrupiei, ao contrário. Eu cresci muito, que eu aprendi a ver o mundo diferente, né? Porque eu também aprendi a estudar a análise do discurso, né? Que também está aí, né? Andando em paralelo à semiótica do turismo. Então, quando a gente tem todo esse ânimo, lá no grupo, nós nos reunimos e tudo mais, eu percebo que se a pessoa tirar assim, esse preconceito que é difícil, e ela deixar a semiótica do turismo se aproximar, ela vai ficar encantada. Né? Porque é uma linguagem, gente. Sim. É uma linguagem, nada mais do que isso, entendeu? E ela é toda lógica, na verdade, né? Tem uma lógica, entendeu? Nada saiu do nada, entendeu? Então, o meu pedido é que as pessoas deixem, né, a semiótica do turismo entrar na sua vida profissional, na sua vida da pesquisa,
né? E entendo que semiótica do turismo não é análise de conteúdo. Como outro dia eu discuti com a Eveline, né? Discuti na boa, né? Nós refletimos. A análise do conteúdo, ela é importante. Mas a semiótica do turismo é um passo a mais, é um passo além, entendeu? E eu vou defender isso até os meus últimos dias aí de lucidez. Então, mestre, eu faço também um convite a todos que quiserem participar do grupo, né? Óbvio, tem que estar lá toda semana, enfim. Nós temos atividades, a gente estuda, etc. e tal. Por favor, não fiquem com vergonha, entre em contato comigo no meu Instagram. A única coisa que é preciso é ter o livro, porque aí não tem como, entendeu? Ele ainda não consegue ser tirado de nenhum lugar e jogado no caminhão dos arquivos, né, meninas? A gente tem que ter aí o livro, né? Então, é isso. Semiótica é linguagem, semiótica do turismo é linguagem do turismo. E é vida e é paixão, não tem como. Ou gosta ou não gosta. Eu gostaria de ouvir as considerações finais, depois da Gislene colocar o que ela tem que colocar, ainda provavelmente de alguma pergunta, da Eveline e da Joelma. Já estamos praticamente em cima da hora. Tem uma pergunta aqui do Luiz Ernesto Brambati. Brambati. Isso. O Brambati é professor lá no Paraná, na Universidade Federal, no campus de... Agora não me lembro, mas é por... Acho que é na praia. Vamos lá, Brambati. Né? Um abraço. Ele coloca aqui, o turismo se nutre do espetáculo, do cenário e de suas narrativas. Como será o espetáculo na nova era? Qual seria a nova narrativa? Essa eu gostaria de responder. Divirta-se, por favor. Brambati, meu companheiro da Univale, é muito difícil responder essa tua pergunta, porque eu gostaria de respondê-la com alguns números que são importantes, antes das considerações. Em 2019, o tráfego turístico mundial era de 1.326.5 milhões de turistas. Isso o tráfego turístico receptivo de cada país. Ou melhor, de tráfego receptivo em cada país. Se nós somarmos a esse tráfego o tráfego turístico interno, doméstico, de cada país, nós vamos chegar a alguma coisa em torno de 3 bilhões de turistas. Dava 2.931. Muito bem. Esse número hoje é estimado, que não foi efetivamente ainda contabilizado, não foi, a pesquisa não foi feita de 2020, mas estima-se que esse número hoje é algo em torno de 795 milhões de turistas, o global. E, provavelmente, se somarmos o turismo doméstico, nós vamos chegar a esse número que já tínhamos chegado, que é de 1.326, 1.500.000.000, somando tudo. Então, praticamente 50% do tráfego turístico global nesse período pandêmico caiu. E assim caiu nos transportes aéreos,
na hotelaria, que foi um desastre total. Não é só pelo fato da pandemia, que ela é a principal causadora dessa queda, mas não é só ela. Eu diria a você que aconteceram algumas coisas que também levaram a isso, a essa nova narrativa. Né? Você pergunta qual seria a nova narrativa. Isso me preocupa muito, porque muitos aplaudiram, inclusive eu, as plataformas digitais, que já estão aí há quase 10 anos. Hoje, aquilo que nós achamos que não ia para frente, que não seria a plataforma de preferência, é a maior rede hoteleira do mundo, que é o Airbnb. Né? E assim o delivery, as reservas com descontos, as reservas de hospedagem, locação de veículos, a locação de barcos, passagens aéreas, voos em promoção, passagem de ônibus, enfim. O que se criou nesse período foi um infopólio. Eu chamo de infopólio porque é um monopólio de proporções gigantescas de empresas que, do dia para a noite, se tornaram verdadeiras potências empresariais, que, como é o caso do Airbnb, que abriu na Bolsa de Nova York, esperava abrir com 200 milhões de dólares, abriu com 300 bilhões de dólares. Então, gente, veja que as plataformas eletrônicas nos conduziram a uma dificuldade imensa agora, por uma única razão. Sabe que todas essas plataformas que atuam em todo o globo não pagam nenhum tributo ao Estado. Não existe um marco regulatório que eu venho cobrando insistentemente da Organização Mundial de Turismo, sequer me respondem os meus e-mails, e isso, veja bem, quando se criou aí as reservas eletrônicas de hospedagem e de voos, só no Brasil, quase 870 agências de viagens foram fechadas. E não foi pela pandemia. Então, veja que nós estamos numa grande dúvida do que vai acontecer. Por isso que eu insisto que não é um novo normal. Nós vamos entrar numa nova era que precisa ser regulamentada, e ser regulamentada urgentemente, porque elas não têm medida, o que crescem a cada dia e que sonegam do Estado. Claro que mudaram os hábitos de viagem, você deve estar testemunhando aí no Paraná, as pessoas preferem se deslocar no máximo em torno de 100 a 150 quilômetros com o próprio carro. Isso procuram alugar, e aí o Airbnb cresce novamente, procuram alugar casas a hotéis, procuram, de uma certa forma,
girar em torno dos seus próprios estados e regiões, aí num raio de 150 quilômetros. Enfim, então, realmente o turismo, na minha opinião, eu sinto dizer isso, gostaria de ter uma outra visão, mas nós vamos levar pelo menos de 7 a 10 anos para chegar aonde nós já havíamos chegado. Posso só fazer um pequeno adendo, professor? Pode. Eu acredito, assim, que as narrativas para essa nova era, no início, serão as mesmas. Porém, aos poucos, elas vão se alterar, queiram ou não o mercado. E a gente não pode esquecer que o discurso do turismo é um discurso da própria globalização. Então, sim, as narrativas, elas vão acompanhar aí o que acontecer, e não é só no turismo, tá? Então, é difícil a gente ainda... Claro que não. A gente prever aí quais serão essas narrativas, né? Mas nada vai ficar como era. Mas, Cíntia, é importante que se colocar, veja bem, por que você tinha esse número em 2019? Sim, lógico. Não, por quê? Veja que agora o viajante de negócio, o corporativo, as viagens corporativas, que caíram também muito, elas se reiniciaram gradativamente, mas se tornaram algumas desnecessárias. Havia estudos e estatísticas que os executivos, as viagens corporativas internacionais, chegavam, em média, a 8 viagens por ano. Imagine, você ia 8 vezes ao exterior. Hoje, além de ter caído 50%, e tende a cair mais, porque as conferências, os contatos comerciais, enfim, vão ser tudo online. Por isso é que eu insisto que nós estamos numa nova era, é tudo online, não é? Então, isso vai diminuir muito. Veja que só no Brasil os transportes aéreos caiu 45%. Sim. Eu vou fazer uma live, a próxima, ou depois é a próxima? É dia 27. Hein? Dia 27. Dia 27, vou fazer uma live com o professor, meu orientando, e diretor, presidente da ABA, o Eduardo Sanovics, e também Viçosa. E o Viçosa, que foi presidente na América do Sul da American Airlines. Então, vai ser uma live interessante, porque eles vão dar uma visão do contexto internacional e nacional, não é? Então, eu realmente, pode ser que eu esteja enganado, ou oxalá esteja, para que esse número não chegue a tanto tempo assim, mas eu não vejo possibilidade de se retomar a posição que nós tivemos, a não ser nos próximos 3, 4 anos, chegando próximo, mas mudando muito as características corporativas, principalmente, das viagens. As viagens vão ser domésticas, predominantemente, e já vinham sendo. Mestre, na verdade... Só para concluir, 2019,
aliás, desculpe, 2019, o turismo doméstico chegou a 195 milhões, enquanto o receptivo internacional está ainda em 0,7, e está há 22 anos em 0,7. Né? Então, realmente, é de se preocupar, porque nós temos que investir no turismo doméstico e no turismo sul-americano. Hoje, o maior receptivo internacional dos quase 6,9 milhões, 7 milhões, que chegam ao Brasil, vem da Argentina, do Chile, ou seja, dos países limítrofes. Né? Muito pouco da América do Norte e da Europa. Então, nós temos que realmente trabalhar, e trabalhar em conjunto com os países sul-americanos para que se reverta esta situação e se chegue àqueles números que já tiveram. Isso, assim, eu vejo, né, que essas narrativas, na verdade, a gente vai começar a criar novas narrativas. E aí é que a semiótica entra muito criando discursos, como o discurso da segurança, o discurso do bem-estar, né, o discurso da saúde mental. E a gente sabe, né, que existe um cenário muito desafiador pela questão do nosso país, da imunização. Realmente, muitas pessoas não querem mais vir para cá por medo, isso vai demorar a se estabilizar, né? Então, para os profissionais do turismo, para quem trabalha com isso, é muito importante eu começar a pensar nesse discurso, né? Um discurso de retomada, e como organizar os elementos dessa mensagem, né? De forma a estimular a retomada, porque a gente sabe que o turismo, né? Eu trabalho com turismo de lazer, né? Com ecoturismo, não com o turismo empresarial, mas o turismo responde a necessidades muito profundas, né, do ser humano, tanto de emocionais quanto de status. E aí essas narrativas, elas agora, né, o caminho que a gente tem realmente é de construir isso dentro de um panorama mundial que nos colocou diante da gente tanta coisa grave, né? Tanto medo, a nossa fragilidade diante, né, da circulação de um vírus que surge lá do mercado, né, o que eles acham, né, que seja, e que de repente toma o mundo todo. Então, essa pergunta eu achei ela muito pertinente, porque eu acho que a resposta está em cada um de nós, em quem está assistindo a live, né? As pessoas estão construindo agora, e essa construção, daqui a 3, 4 anos, a gente pode voltar com essa pergunta e já ver a resposta que está se desenvolvendo. Perfeito. Gislaine. Presente. Tudo tranquilo por aqui, professora. Com vocês. Então, tá bom. Eu acho que Cíntia tem mais alguma coisa a colocar? Joelma? Não. Eu só quero agradecer a presença de quem está nos assistindo e de todos aqui hoje. Eu quero falar, assim, que fique para nós, né, que a semiótica ela envolve esses sentimentos, os sentidos, que essa nova era agora que o professor fala, é que nós temos que nos cada vez mais interconectar com outras ciências, né, pensando aí a transversalidade, a interdisciplinaridade. Hoje a semiótica está entrando na área midiática, né, através das plataformas, como aqui o Facebook, o Instagram, não tem como fugir. É um campo que se pode prospectar cada espaço, seja da Amazônia, seja aí do Pantanal, do Sul, Sudeste, qualquer área, mas nós temos que trazer isso com uma certa segurança e responsabilidade para que as pessoas possam visualizar e que, quando isso tudo passar, possam nos visitar a Amazônia, né, incluindo aí o Pantanal e todas as áreas aí que foram afetadas nesse período de pandemia, tá?
Então, eu quero agradecer a doutora Cíntia pelo convite. Ela vai fazer o convite também para as pessoas que estão participando, que podem entrar no nosso grupo de estudo. Ela tem um Instagram também, que ela vai falar do Instagram, né, professora? Para acessarem o Instagram dela, que é bem comunicativo, né? Bem semiótico. @semioturismo. @semioturismo, né? Ela faz lá um convite interessante para cada um. E o professor Mário Beni, né, por ter nos ouvido, esse momento de escuta, né, de parar para ouvir da onde, como fazer a semiótica. Eu penso que a semiótica é um caminho, né, para que possamos inserir na grade curricular dos cursos, não somente de letras e comunicação, mas, sobretudo, no turismo, porque temos que pensar que o turista ele vem com uma intenção, ele tem seus objetivos, ele tem seu sentimento, ele tem seus comportamentos, e isso pode ser analisado à luz da semiótica, tá bom? E a nossa querida aí, que está aí nos auxiliando, trazendo também as inquietações, né, para as perguntas, né, do nosso querido público. Então, obrigada a todos. Há uma pergunta aqui que eu gostaria que você respondesse. Então... Vem do Pedro Ítalo Matos Reinaldo. Affordance, que vemos em psicologia ambiental, voltada para o turismo, estaria compreendida na semiótica do turismo ou não há correlação? É afrodance, é isso? Afrodance? É Affordance. Tá. Bem, na verdade, está dentro da semiótica do turismo, né? Não é que exista uma correlação. É semiótica do turismo, tá? Que aí você pode estar, na verdade, se auxiliando, né, da psicologia, porque nós temos aí a semiótica psicanalítica, né? Eu mesmo já usei Lacan, né? Na minha tese de doutorado, né? Então, na verdade, isso é semiótica do turismo, tá? Não é que está compreendida e não é correlacionada, é semiótica do turismo. É linguagem, tá, gente? Comunica, né? Comunica, é uma comunicação, né? Está em tudo. A semiótica ela vai estar em tudo, se comunicando. Né? O Luiz Carlos cumprimenta a todos, dizendo que foi uma discussão muito agradável, muito relevante, e parabeniza pelos seus respectivos trabalhos. Obrigada, Luiz Carlos. Obrigada, Luiz. Meninas, menino, nada mais a acrescentar? Espera um pouquinho, eu tenho. Eu tenho. Vamos, pessoal que está assistindo, não esqueçam, amanhã tem gente apagando velhinhas e acendendo esperanças. É verdade. Nosso professor Mário Beni. E depois de amanhã, dia 15, Dona Cíntia. Não, eu parei aos 80. Apagando velhinhas e acendendo esperanças. Obrigado, gente. Então, cadê o bolo, gente? Cadê o bolo, gente? O chocolate derreteu. Vai ficar para uma próxima, porque eu não posso dar bolo de chocolate para ninguém, porque eu apanho do chefe. Ele prefere bolo de morango, outras coisas, mas não de chocolate, né, professor? Então... Entendi, captei. Tá joia. Parabéns. Gente, muito obrigado. Cíntia, Eveline e Joelma, muito obrigado por tudo. Parabéns, feliz aniversário, muita saúde, luz. Obrigado. Gisele, como sempre, me ajudando, senão eu não consigo sair daqui, mas de entrar. Mas assim, mestre, você tem que pensar o que você pensou hoje, hein? Foi demais. Tá bom. Foi demais. Arrasou. Parabéns a ambos. Vocês é que tiveram um conteúdo muito importante. Aprendi muito. Obrigada, mestre. Boa noite a todos. Obrigada pela audiência. Beijos. Beijo, até mais. Prazer.